quem tiver oportunidade, eu vou aguardar alguns segundos, eu vou ler um trecho de Lucas, 1 a 5, depois mais 2 versículos no decorrer. Né? Quem tiver facilidade de localizar, ou pelo celular, ou pela própria Bíblia impressa, né? Lucas 1, Lucas 15, do versículo 1 ao 5. Né? Eu coloquei como tema achados e perdidos. Que nem aquele que a gente tem no metrô Sé ali, que a gente acha de tudo um pouco. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola, dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. Agora o versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E finalmente o 32. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. Senhor, eu te peço que tu nos cubra com teu sangue, Senhor. Nós estamos em vários locais, agora separados fisicamente, mas unidos em fé. Eu creio que a parte que diz onde 2 ou mais juntos, o Senhor estará. E como o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares onde nós estamos, Senhor. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos entender o que tu queres desta noite. Que não seja a minha voz, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa passagem de Lucas, ele fala 3 coisas, né? Ele utiliza 3 parábolas e, lendo esse capítulo, eu entendi que ele está falando dos irmãos e das irmãs que saem da presença, que saem de próximos de Deus e depois elas retornam, né? Na parte das ovelhas, o pastor ele saiu, ele foi ao encontro da ovelha perdida, só que as outras permaneceram quietas, ou seja, aquele grupo sabia o que tinha que fazer. Né? Aquele grupo sabia. Se a gente for pegar aquele exemplo de Pedro, quando ele foi liberto, Pedro não estava perto deles, mas eles estavam lá orando, eles sabiam o que tinham que fazer. Né? Então, esse grupo ele estava já treinado de como ele tinha que agir. Né? E quando o pastor voltou, ele voltou com a que estava perdida. Né? Ou seja, não foi... Ninguém se perdeu nessa história. O pastor saiu para ficar com uma, quando voltou com a perdida, as outras 99 estavam lá, mas ninguém se perdeu. No versículo 8, nós falamos da dracma, né? A dracma perdida. Eu entendi essa dracma, nessa leitura, como a nossa fé. Entendeu? Por quê? Porque mesmo dentro da igreja, às vezes nós estamos afastados. Às vezes a gente está na igreja, a gente pode cultuar, a gente pode pregar, a gente pode cantar louvores. Aí eu coloquei entre aspas, a gente pode diaconar, a gente pode presbiteriar, a gente pode pastorear. E mesmo assim nós estamos perdidos. Você nota que dentro da casa e de dia, a mulher ainda teve que acender a luz. Por quê? Porque ela sentia que tinha áreas ali que estavam escuras. Ela teve que passar a vassoura no chão. Né? Eu, quando era gerente, eu tinha um chefe meu, né? Quando eu era gerente de plantão, que ele falava assim, às vezes ele estava fazendo uma contagem,
Você fazia 3, 4, 5, 6, a mesma contagem não batia. Aí ele ia, começava a passar a mão no chão, e quando você via, você achava uma caixa de alguma coisa, 2, 3 embalagens, um copo. Aí ele falava assim, às vezes você não está vendo, mas você vai passando a mão, você vai sentindo, né? E às vezes nós estamos na igreja, nós vamos ao culto, só que determinados momentos, tudo que nós fazemos, ele já é costume, já é hábito. Como existem pessoas que se aposentam depois de 30, 40 anos de trabalho, acordando 5 horas da manhã, e mesmo depois de aposentado, ela continua acordando 5 horas da manhã. Ela não tem motivo, mas ela continua porque virou hábito. Então, a nossa oração, ela não pode ser um hábito. O nosso culto, ela não pode ser um hábito. Ela tem que ser algo que Deus perceba que nós estamos querendo Ele cada vez mais. Né? Se nós lemos, eu queria deixar uma lição de casa para quem puder, né? Ler o capítulo 5 de Mateus, mas o capítulo inteiro. Por que eu falo isso? Porque, assim, se nós lemos os 10 primeiros capítulos, ele fala assim, Jesus diz, abençoado quem faz isso, abençoado quem faz aquilo. Os 10 primeiros, ele elenca a bondade. E a bondade, ela não ocorre quando nós aceitamos ou não Jesus, quando nós descemos ou não nas águas. A bondade é inerente a alguns seres humanos. A gente não pode falar que o espírita ele não é bom no sentido da bondade, não de Deus, mas da bondade de fazer o bem. Entendeu? A partir do versículo 11, já começa a entrar no estreito. Do 11 ao 45. Né? E do 45 em diante, ele separa quem serve e quem não serve a Deus. Então, o que nós podemos... O que eu entendo daí? Que não adianta, às vezes nós somos bonzinhos. Não é a gente ser bonzinho. Isso não vai levar a gente para o céu. Ser bonzinho não leva ninguém para o céu. Como placa, não leva ninguém para o céu. Se placa salvasse, todo carro ia, porque todo carro tem 2 placas. Né? Então, por que eu digo isso? Porque nós, às vezes, estamos na multidão e nós não somos entendidos, nós não somos vistos. Né? Às vezes a pessoa precisa olhar e ver Deus na gente. Né? Essa é uma parte muito difícil. Hoje em dia está muito complicado fazer isso. Nós nos diferenciarmos. Né? E voltando para Lucas, né, a partir do versículo 11, é a parábola do filho pródigo. Acho que é uma das parábolas mais conhecidas que tem. E aí ela é pregada dentre várias visões, dentre vários ângulos, né? E o que eu queria falar aqui é que é como a igreja ela é reflexo do filho mais velho. Por que eu digo isso? Nós temos dificuldades em aceitar alguém que sai da igreja e depois ela volta, mesmo inconscientemente. Mesmo inconscientemente. E esse é o nosso chamado. Desde o começo, o pastor tem falado isso, pastor Alfeu. O nosso chamado é compaixão. O nosso chamado é resgatar almas. E como que vem alguém que nós conhecemos, que se afastou, que fez várias coisas, que caiu em si, um determinado momento, volta para a igreja, e a gente fica olhando assim. É que nem se fosse É que nem se fosse o coronavírus. Precisa ter uma quarentena aí de 1 mês, 2 meses, 1 ano, antes dele pelo menos pedir uma oração. Né? Ou, às vezes, o próprio Deus manda alguém para a gente. Ele vai mandar alguém que Deus está pensando nesse alguém. Ou eu posso falar com certeza, que eu tenho certeza que o pastor Alfeu, que o pastor Walter, que o presbítero Itamar, que eles oram para que a igreja encha. E Deus pode falar, olha, essa pessoa vai ser útil para vocês. E manda. E aí, como que essa pessoa será recebida? Se ela chegar logo na janelinha, o que a gente vai fazer? Porque às vezes a gente confunde tempo de igreja com autoridade espiritual, e não é isso. Paulo, ele discutia com Pedro,
tete a tete, e Pedro viveu com Jesus, conviveu com Jesus. Paulo era da mesma época, mas Pedro conviveu com Jesus. E que autoridade Paulo tinha para chegar na cara de Pedro e falar alguma coisa? A autoridade que foi dada pelo Espírito Santo. A autoridade que nos é dada se nós conseguimos entender o contexto do que Deus pretende da gente. Né? Já quase encerrando, eu queria ler Provérbios 24, do 14 ao 18, para que a gente possa refletir isso que eu falei. No 14 fala assim, assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Quando tiverdes encontrado, então, haverá uma recompensa, e a tua expectativa não será cortada. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo. Não estragues o seu lugar de repouso. Porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente. Mas os perversos cairão no mal. Quando o teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que se alegre o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja, e isso o desagrade e desvie dele a sua ira. Se o próprio Deus nos mostra como ele espera que nós ajamos com os nossos inimigos, imagina quando alguém cai e depois ele retorna. Essa hora, e eu falo porque eu já estive afastado, entendeu? Então, e assim, é uma coisa muito complicada, né? Eu me lembro, assim que eu me converti, que eu desci as águas, eu congregava na antiga sede da Cristã Universal, que era na Água Rasa, né? E aí, por uma série de coisas, eu acabei me afastando. Aí, poxa, aí você tem aquela vontade de servir a Deus. Aí você fala, mas como que eu vou voltar? Os irmãos vão olhar para mim, o que vai acontecer? Aí um belo dia eu cheguei, aí você vai sentar lá no último banco, perto da parede, bem escondido. Aí na época, então bispo Antônio estava pregando. Aí ele olhou onde eu estava, apontou o dedo e falou, moço, aí não é o teu lugar. Você fica aqui, ó. Eu vejo você na quinta cadeira, perto do corredor. Aqui que é o teu lugar. E eu me assustei, né? Quando ele falou isso. Mas, primeiro mostra que não teve um esquecimento, né? De você. E outra, que ele mostrou que ele agiu assim. Ele falou, ó, o seu lugar é aqui. Você é daqui. Tanto é que eu rodei anos e estamos aqui juntos de novo, né, pastor? Então, eu acho que o chamado desse novo ministério é esse. Pegar almas. Às vezes, mais difícil do que converter alguém é você manter alguém. Porque não é o conhecimento. Se a gente for lá na Cracolândia, eu já fiz esse tipo de trabalho, de madrugada, levar sopão, levar alguma coisa, você vai pregar para alguém, esse alguém prega para você. Ele tem mais conhecimento bíblico que você. Você vai cantar um louvor, tem outro que pega o violão e toca mais afinado que você. E canta louvores antiquíssimos, hinos do Inário, e muito bonito. Para quê? Para a gente perceber que não é o conhecimento, mas é a graça. Né? Eu ouvi uma frase esses dias que fala assim, Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um foi salvo no mesmo dia para a gente não perder a esperança. O outro não foi salvo, para que a gente também não espere só o último minuto. Então, como Paulo sempre falava, nós temos que combater o bom combate dia a dia. E eu creio que vão chegar almas, vão chegar pessoas. E nós estamos preparados para recebê-la? Eu peço a Deus que nas nossas orações nós estejamos sempre de braços abertos para receber quem vai chegar. Esse vai ser o nosso diferencial. Porque apesar de Pedro
em uma oração, em uma pregação, ter salvo 5.000 almas, entre 3 e 5.000, eu não lembro agora o número exato. Mas elas não congregavam todas juntas. Não é um templo de Salomão que cabe 10.000 sentados, uma Debrais que cabe 5.000 sentados, um Renascer alguma coisa que cabe 3, 4.000 pessoas. Mesmo porque o pastor desses lugares não vai conseguir conhecer todo mundo. Mas é diferente o grupo. Se a gente ler o Novo Testamento, os grupos eram pequenos, mas eram fortes. E esse é o diferencial, né? Então, eu queria que nós tivéssemos essa unção, que nós orássemos para ter essa unção, para poder encerrar